Seja muito bem-vindo para mais uma videoaula de língua portuguesa em que vamos abordar um tópico muito relevante no estudo do texto, a coerência textual. A coerência textual refere-se à relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar. É o resultado da não contradição entre as partes do texto. A coerência de um texto inclui fatores como o conhecimento que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto, o conhecimento de mundo, o conhecimento que esses dois interlocutores têm da língua que usam, bem como dos elementos intertextuais que estarão presentes no texto. A coerência consiste na verificação de que o texto forma uma unidade de sentido capaz de comunicar algo a alguém. É essa unidade de sentido que garante a continuidade do texto, em que as ideias são apresentadas de maneira ordenada. Então, antes de avançarmos esse tópico, eu convido você a fazer as atividades que se encontram entre as páginas 40 e 44 e depois retornar-se a esse vídeo para que nós possamos fazer a correção de cada uma dessas questões. Vamos começar então pela questão de número 16. Leia o texto a seguir e resolva as questões propostas. A Europa curvou-se ante o Brasil, 7-2, 3-1, a injustiça de 7, 4-0, 2-1, 2-0, 3-1 e meia dúzia na cabeça dos portugueses. Nós temos aí então um texto de Oswald de Andrade, poeta modernista, intitulado A Europa curvou-se ante o Brasil. Letra A. Antes de começar a analisar o texto, responda: esse texto é coerente para você? Por quê? Possivelmente você considere que esse texto não faz muito sentido, não é? Acredito que alguns reconheceram e outros não, que o assunto do texto refere-se a jogos de um time brasileiro de futebol na Europa. Outros puderam inferir o assunto após concluírem que muitos dos versos são placares de jogos de futebol, ou seja, precisa de uma informação extra-textual. Letra B. É possível supor que esse texto é uma poesia? Justifique sua resposta. Eu acredito que muitos conseguiram identificar pelo conhecimento de mundo que tem, ou seja, pelo reconhecimento do autor do texto Oswald de Andrade como um importante poeta brasileiro. Também é possível identificarmos esse texto como um poema pelo formato do texto, no qual se podem identificar versos e título. Desse modo, quanto mais informações nós tivermos sobre Oswald de Andrade e sua obra modernista, mais sentidos vão sendo construídos em relação a esse texto. Letra C. De que trata esse texto? Como você chegou a essa conclusão? Então nós podemos dizer que o texto trata de uma referência a jogos de futebol entre o Brasil e times ou seleções da Europa. Isso só é possível uma vez que os versos são formados por placares de jogos, com exceção dos terceiro e do oitavo versos. Letra D. Que sentido você atribui ao terceiro verso? É claro que cada um fez uma inferência, mas nós podemos fazer a inferência de que a injustiça se refere a uma derrota do time brasileiro numa partida contra um time europeu. O 7. Novamente é preciso de um conhecimento extratextual. 7 é um time de um clube francês, atualmente conhecido como Football Club de Sète. Vale ressaltar que muitos críticos afirmam que esse poema se refere a uma campanha de um clube brasileiro, o Paulistano, em uma excursão à Europa no ano de 1925. Letra E. O título desse poema contribui de maneira fundamental para a coerência desse texto. Então nós podemos afirmar que sim, que o título do poema
faz referência a vitórias do Brasil diante da Europa e contribui de maneira fundamental para dar uma unidade de sentido ao texto. Veja que a análise do poema de Oswald de Andrade possibilita percebermos que a coerência de um texto se estabelece pela presença de diferentes elementos que compõem o texto e mesmo os que estão fora dele, chamados de elementos linguísticos, ou seja, como o texto está organizado e as relações que são estabelecidas e que envolvem também a coesão. Além dos elementos extralinguísticos, aqueles que exigem do interlocutor recuperar seus conhecimentos de mundo e inferir sentidos, recuperar sentidos implícitos, ou seja, aquilo que não aparece de forma clara no texto e que precisamos buscar em nossa memória discursiva. Você já leu aí a questão 17 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro? Vamos então para o enunciado dessa questão. Ao problematizar a passagem para a velhice, o narrador faz referência a 3 diferentes elementos que, à primeira vista, seriam incompatíveis do ponto de vista semântico: elefante, vinho e faca. Letra A. Tendo em vista a coerência do texto, aponte o papel que esses elementos desempenham na narrativa e o que eles têm em comum. Então nós podemos dizer que esses elementos eles servem de exemplos para confirmar a ideia defendida pelo narrador. O envelhecimento deve ser sem dor, com facilidade, com leveza. Letra B. Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha que é uma tarefa enorme. Justifique o emprego da expressão destacada no fragmento citado. Substitua-a por um único conectivo que mantenha a mesma relação de sentido existente entre as duas frases e realize as alterações necessárias. Então nós podemos afirmar que a expressão destacada estabelece uma relação de concessão que ocorre quando se admite uma contradição, algo que seja inesperado no contexto. Desse modo, a expressão pode ser substituída por embora seja. Questão de número 18. Leia agora um trecho de uma notícia. Foram observadas primeiras propagações do vírus na população de países situados fora do continente americano, assinalou o diretor-geral adjunto da OMS, citando o Reino Unido, Japão e Austrália, além do Chile, na América do Sul. Então, no trecho, há uma informação que torna o texto incoerente. Identifique-a e explique a incoerência criada. Veja que a incoerência está em citar o Chile, país da América do Sul, como exemplo de países fora do continente americano em que ocorreram as primeiras propagações do vírus. É importante destacar que palavras ou expressões que geram contradições, mudanças de sentido, equívocos a partir das relações no interior dos enunciados resultam em incoerência textual. Agora, passaremos à análise de um gênero textual muito presente em jornais, revistas e em sites, o artigo de opinião. Se você é leitor de jornal ou revista, sabe que é bastante comum que essas publicações apresentem um espaço no qual personalidades conhecidas e especializadas em diversas áreas venham a público expressar seu ponto de vista sobre temas ou polêmicas de interesse coletivo. Alguns meios de comunicação mantêm colunistas fixos em seus quadros para a escrita desses textos de opinião, que nem sempre é a da linha editorial adotada. Agora então eu convido você a ler o texto que se encontra na página 43 e 44 e depois responda as atividades referentes a esse texto que pertence ao gênero artigo de opinião. Assim que você terminar, retorne para esse vídeo para que nós possamos fazer a correção de cada uma das atividades.
Agora, vamos iniciar a correção das questões que você acabou de responder. Questão de número 1. Qual é o tema discutido nesse texto? Então, o tema é o respeito ou o preconceito em relação à diversidade cultural no ambiente escolar. Questão de número 2. Sobre esse tema, o autor elaborou uma tese. Identifique-a e indique em que momento ela fica evidente para o leitor. Então a tese ela é revelada ao leitor logo após o título, na linha fina do texto. Há escolas que ensinam respeito à diversidade. No corpo do texto, ela está presente no segundo parágrafo. Aqui, cabe ressaltar que é comum em artigos de opinião publicados na mídia que a tese apareça em destaque na linha fina, justamente para chamar a atenção do leitor. 3. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo desse artigo? A. Revelar a tese e as estratégias argumentativas que vão ser desenvolvidas no texto. B. Contextualizar o assunto a ser discutido. C. Convencer o leitor da pertinência da sua tese. Nós podemos dizer então que a informação que aparece na letra B é a alternativa correta. Contextualizar o assunto a ser discutido. Questão 4. Releia o segundo parágrafo e resolva as questões a seguir. Letra A. O autor estabelece, nos períodos iniciais desse parágrafo, uma relação lógica de causa e consequência sobre determinado fato. Identifique-a e explique de que maneira ela está associada com a tese. Então nós podemos dizer que a causa é os alunos de uma escola apresentam uma diversidade cultural, de religião, de origens, de interesses. E a consequência é a escola precisa ensinar a conviver com as diferenças. Logo, podemos afirmar que o autor apresenta essa relação para evidenciar duas opiniões contrárias a respeito das escolas. A de quem acredita que elas não cumprem esse papel e a de quem acredita que esse papel vem sendo cumprido por algumas escolas, como o autor defende em sua tese. Letra B. A última frase desse parágrafo introduz a argumentação em favor da tese. Explique. Podemos dizer então que sim, pois o autor afirma que vai mostrar como escolas vêm ensinando o respeito à diversidade. 5. Volte ao texto e releia o terceiro e o quarto parágrafos. Qual é a estratégia argumentativa neles apresentada? Essa estratégia se mostra adequada à defesa da tese. Então a estratégia argumentativa é a exemplificação. O autor traz exemplos de casos de escolas em que são desenvolvidos trabalhos de respeito à diversidade. 6. No parágrafo final, o autor reforça a tese e acrescenta mais algumas ideias. Que ideias são essas? Então há duas ideias sendo citadas sobre como evitar o preconceito. A primeira é reconhecer que as diferenças geram dificuldades e que as pessoas devem ser respeitadas por enfrentarem esses problemas. A segunda ideia é a de que cada um perceba suas próprias singularidades. Por hoje é só, mas antes eu sugiro que você faça as atividades 4, 5, 7, 8 e 19, que se encontram a partir da página 14 do seu livro de atividades. Bons estudos e até a próxima videoaula!